Outra questão que nós tratamos, só que hoje nós vamos detalhá-la, tá? Nós vamos detalhar alguns aspectos sobre a questão da exclusão do Simples Nacional, né, de quando que eu vou ter que passar a um outro regime, né, presumido, real, em função do faturamento, estouro de faturamento, em questão de sublimite, como é que eu trabalho o sublimite. Né? Então, nós vamos lá no artigo 2º, no parágrafo 1º da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140, para fins de opção e permanência no Simples Nacional, a microempresa e empresa de pequeno porte poderá oferir em cada ano calendário receitas no mercado interno até o limite de R$ 4.800.000 e, adicionalmente, receitas decorrentes da exportação de mercadorias ou serviços para o exterior, inclusive quando realizadas por meio de empresa comercial exportadora ou de sociedade de propósito específico, prevista no artigo 56 da Lei Complementar 123, desde que as receitas de exportação também não excedam 4.800.000. Então, aí eu tenho dois limites, tá? Se eu vendo no mercado interno, eu posso vender até 4.800.000. Eu também tenho 4.800.000 para vender para o mercado externo, para vender, para exportar, né? Para exportações. Então, somando os dois, você teria aí 9.600.000 de faturamento, tá? Para permanecer no Simples. Agora, a empresa que excedeu o limite de receita bruta anual no ano calendário, aí ela vai ter que ser excluída do Simples, ou no próprio exercício, ou no exercício seguinte. Né? Dentro desse sublimite de 4.800.000, que entrou em vigor em 2018, nós também temos o estabelecimento de sublimites. Ou seja, os estados da federação, cujo PIB, Produto Interno Bruto, representar menos de 1% do PIB do Brasil, ele pode, a seu critério, optar pelo sublimite de R$ 1.800.000. Né? Sublimite é para determinar se você vai recolher o ISS e o ICMS pelo DAS ou em guia própria do Estado e do município. Tá? Então, no caso do Brasil, nós temos um sublimite geral, que é R$ 3.600.000, à exceção do Acre e do Amapá, que adotam ainda o sublimite de R$ 1.800.000. Até o ano de 2019, nós tínhamos Roraima, que adotava também R$ 1.800.000. O Acre, o governador chegou a mandar para a Assembleia uma lei, aumentando para 3.600.000, mas na hora da sanção ele recuou e permaneceu R$ 1.800.000. Então, as demais que têm um PIB maior de 1%, elas obrigatoriamente, de forma impositiva, terão que elevar para R$ 3.600.000. Eu lembro que o atual número 1 da Receita Federal, que era secretário de Estado do Pará, ele chegou a falar numa roda de conversa que eu estava com ele, falando que, em hipótese alguma, o Estado do Pará sairia de 2.520.000 para 3.600.000, porque o Estado ia quebrar. Aí o Temer aprovou a Lei Complementar 157, depois 158, elevando de forma impositiva para 3.600.000. Né? E, na verdade, aumentou foi a arrecadação das empresas do Simples, né? E não quebrou como eles estavam vaticinando. Né? Então, os efeitos da exclusão prevista no parágrafo 2º ocorrerão a partir do item 1, mês subsequente àquele em que o excesso de receita bruta acumulada no ano for superior a 20% de cada um dos limites previstos no parágrafo 1º. Então, aí, pessoal, nós temos esse gatilho de 20%. Se eu faturei mais do que
o sublimite para a questão de Estado e município. Mais do que 4.800.000 reais, para efeito de Simples Nacional. Superior a 20%, né, 20% a mais, ou seja, 120% da receita, aí eu tenho que me desenquadrar do Simples Nacional a partir do mês seguinte ao estouro de faturamento. Então, nós temos aqui nos estados e municípios um sublimite de 3.600.000. Então, eu tenho aí um acréscimo de 720.000, né, 20% de 3.600.000, 720.000. Então, se eu tive um faturamento durante o ano calendário acima de 4.320.000, no mês seguinte, eu já tenho que, obrigatoriamente, excluir do Simples Nacional. Certo? Então, uma análise aqui. Caso a empresa, durante o ano calendário, fature mais que 4.320.000, ou seja, 4.320.000 e um centavo já ultrapassou o limite, deverá calcular o ISS, caso prestadora de serviço, em guia própria do município, e o ICMS, caso empresa comercial ou industrial, em guia própria do Estado a partir do mês seguinte. Então, um exemplo numérico: empresa comercial e prestadora de serviços, limitada, no mês de outubro de 2000 e X, acumulou receita bruta no ano calendário de 4.320.000 e um centavo. Na apuração do mês de novembro já, serão calculados e recolhidos no DAS os impostos federais. O ICMS será calculado na modalidade débito e crédito e recolhido na guia própria do Estado, né? Que aí depende do Estado qual é a guia que você utiliza. Tá? Então, dentro desse critério, a minha empresa ela está excluída do Simples para efeito de Estado e município. Mas por não ter ultrapassado 4.800.000, ela permanece no Simples Nacional para efeito federal. Tá? Então, o ISS será recolhido no DAM próprio do município. Tá? Então, esse é o critério do sublimite estadual. Certo? Então, nós temos aqui a exclusão total. Limite 4.800.000, 20% seria 960.000. Receita bruta acumulada, 4.800.000 mais 960.000, daria 5.760.000. Tá? Então, caso a empresa, durante o ano calendário, fature mais que 5.760.000, deverá solicitar a exclusão espontânea no portal do Simples até o último dia útil do mês subsequente e já neste mês calcular todos os impostos na modalidade lucro presumido ou lucro real e pagar todos os impostos em guia própria. Né? Então, aí está aí o gatilho, né? 5.760.000. Faturei mais do que 5.760.000 dentro do mesmo exercício, no mês seguinte ao mês que estourou o faturamento, eu já tenho que migrar para outros regimes. Aí pode ser real, presumido, que aí você vai escolher qual é a melhor forma de tributação que se adeque ao seu cliente. Exemplo, empresa comercial prestadora de serviço limitada no mês de julho de 2000XX, acumulou receita bruta no ano calendário de 5.760.000 e um centavo. Na apuração do mês de agosto, deve comunicar a exclusão do regime no portal. Serão calculados os impostos federais na modalidade lucro presumido ou lucro real, à escolha da empresa. O ICMS será calculado na modalidade débito e crédito e recolhido na guia própria do Estado. E o ISS será recolhido no DAM próprio do município. Tá? Então, aqui é 20%, tá? A regra é 20%. Faturou mais de 20%, é no mês seguinte. Eu não vou esperar janeiro para isso. Tá?
Outro critério, item 2. Ano calendário subsequente, né, os efeitos da exclusão prevista no parágrafo 2º ocorrerão a partir do ano calendário subsequente, aquele em que o excesso da receita bruta acumulada no ano não for superior a 20% de cada um dos limites previstos no parágrafo 1º. Então, aqui nós temos o mesmo cálculo, né? Ou seja, o meu limite para os estados 4.320.000. Então, caso a empresa, durante o ano calendário, fature mais que 3.600.000 até 4.320.000, ela continua calculando os impostos federais via PGDAS e recolhendo no DAS, mais o ICMS e o ISS serão calculados à parte e recolhidos em guia própria do Estado. Tá? Então, aí eu tenho que analisar essa questão do critério. Que, na verdade, quando você... depende do Estado, tá? Se tiver alguém aí que tenha cliente no Amapá e no Acre, lembrem-se que é R$1.800.000. Tá? Aí R$1.800.000, você vai tirar 20% lá de R$1.800.000, vai dar 360.000, então vai dar 2.160.000. Né? 2.160.000, que é o limite do Acre e do Amapá. Certo? Então, entre o sublimite e os 20%, se você estourar, você está excluído do Simples só no Estado e no município. Tá? Mas continua no Simples para efeito de impostos federais. Certo? Exemplo, empresa comercial e prestadora de serviços limitada, no ano calendário acumulou receita bruta de R$4.320.000. Neste exemplo, a empresa extrapolou o sublimite no Estado e no município, mas até 20%. Então, neste caso, a partir da apuração do mês de janeiro do ano seguinte, ou seja, só em janeiro, aí eu vou desenquadrar do Estado e do município. Serão calculados e recolhidos no DAS os impostos federais. Né? ICMS no débito e crédito, recolhido em guia próprio, e ISS também no DAN, de acordo com o que foi faturado e de acordo com o percentual do município para aquela atividade. Tá? Então, estes são os critérios que nós temos de Estado. Já para a exclusão total, ou seja, o limite de 4.800.000 para permanecer no Simples, só que no ano em que você faturar mais de 4.800.000, mas menos de 5.760.000, você vai continuar no regime do Simples Nacional até dezembro, e quando chegar em janeiro do ano seguinte, você vai ter que solicitar a exclusão espontânea por excesso de faturamento. Tá? Lá tem uma opção de exclusão do Simples Nacional por excesso de faturamento. Aí, a partir do ano seguinte, você vai ter que calcular os impostos via lucro real ou lucro presumido, né, a critério da empresa, pagar as guias individualizadamente, ICMS e ISS também individualizado em guias próprias do Estado e do município. Né? Então, estes são os critérios gerais de exclusão do Simples. Tá? Então, exemplo, empresa comercial e prestadora de serviço, no ano calendário acumulou receita bruta de 5.760.000. Neste exemplo, a empresa extrapolou o limite de 4.800.000, mas em até 20%. Então, neste caso, a partir da apuração do mês de janeiro, já no lucro real ou presumido, tem que ser calculado tudo separadamente. Certo? Então, esses são os critérios gerais de empresas que já estavam em atividade.